Aleluia. Aleluia. Amados, o Senhor nos declara na sua palavra que o seu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento, portanto, da palavra do Senhor é essencial para que nós possamos ser edificados em Cristo. Amém? Amém? Essa é uma das maneiras pelas quais nós podemos avançar e uma das maneiras onde nós podemos ter uma vida mais profunda em Deus. E é fato que existem muitas outras maneiras onde nós podemos, agregada a essa, também crescermos. A comunhão entre irmãos, ela também nos proporciona isso. Todas as vezes que nós nos ajuntamos para celebrar ao Senhor, aqui nessa casa ou em qualquer outro lugar, isso edifica a nossa fé. Quando nós nos reunimos nas nossas células, isso traz edificação para a nossa fé. E cada vez que nós assim nos reunimos, nós estamos em torno do Senhor e da sua palavra. E a sua palavra, portanto, ela deve ser central nas nossas vidas. E continuando a palavra que nós começamos já há 2 quartas-feiras passadas, falando sobre crescer, falando sobre você ser livre de tudo aquilo que atrapalha o teu crescimento espiritual. Hoje nós queremos compartilhar uma palavra que fala sobre o poder da cruz, sobre o pecado e também sobre Satanás. Eu queria que você declarasse comigo, diga assim: o poder da cruz sobre o pecado e Satanás. Agora acordado, diga assim: o poder da cruz sobre o pecado e Satanás. Amém. Deixa eu lhe dizer algo. A Bíblia nos declara que na cruz o Senhor Jesus, ele triunfou sobre o pecado e também sobre Satanás. Se nós olharmos para a cruz com olhos naturais, nós veremos um Cristo sofredor, que tomou uma cruz sobre si. Mas se nós olharmos com olhos espirituais, pelo entendimento da sua palavra, a palavra ela nos faz entender que aquilo que aos nossos olhos parece ser a derrota do Cristo, na verdade é o seu triunfo sobre o pecado e também sobre Satanás. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, onde nós encontramos uma profecia da palavra do Senhor acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 3, o verso de número 15. A palavra diz assim: palavra do Senhor após a queda de Adão a Eva, dirigida à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, e esta lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Nós entendemos que essa palavra, ela fala acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Já após o ato da queda, o Senhor, ele nos faz entender a profecia acerca de Cristo, de que ele viria e que quando ele viesse, ele então poria inimizade entre a descendência da serpente, ou seja, uma descendência caída, e o descendente da mulher. O nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que de fato viria para estabelecer esse propósito de Deus. Então, dito isso, eu quero que você entenda o seguinte: a palavra ela nos ensina
que o nosso Senhor Jesus, cumprindo essa profecia, Ele carregou os nossos pecados na cruz. Na cruz, Jesus Ele tomou o nosso lugar, e na cruz Ele pagou o preço exigido pelo pecado. Nós entendemos que a palavra diz que a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, pairava sobre todo homem, sobre todos nós, sobre toda a humanidade, uma sentença de morte. A Bíblia diz que nós estávamos condenados, que não havia esperança alguma para nenhum de nós. Mas a Bíblia diz que Jesus então Ele toma o nosso lugar, que Jesus Ele paga o preço exigido pelo pecado. As Escrituras dizem assim, olha, Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Você pode dizer amém? A palavra, ela nos ensina que Cristo Ele tomou sobre si o meu pecado e o seu pecado. Ele tomou sobre si as minhas iniquidades e as tuas iniquidades. Ele tomou sobre si o castigo que estava sobre nós, Ele tomou sobre si. As nossas enfermidades, Ele tomou sobre si. A sua palavra, ela nos ensina que nós andávamos no nosso próprio caminho, quando então Ele fez cair sobre Ele toda a nossa iniquidade. A palavra diz que Deus o tornou pecado, que Deus o fez pecado, aquele que não tinha pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, só há uma esperança para a humanidade, e essa esperança está em Jesus. A minha esperança e a sua esperança, ela está em Cristo, porque somente Ele tomou o nosso lugar. Porque Ele foi até aquela cruz e assumiu o lugar que era meu e o lugar que era seu. Então, eu queria observar alguns textos aqui com você. Primeiro, Romanos 5:1. Abra a sua Bíblia. Em Romanos capítulo 5, o verso 1. A palavra diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus Ele vai até aquela cruz e toma o nosso lugar, morre a nossa morte, a Bíblia diz que então Ele nos justifica, Ele nos torna justos diante de Deus, e por meio dele nós podemos então ter paz com Deus, porque a sua palavra nos ensina que nós estávamos num estado de inimizade para com Deus. Veja agora 2 Coríntios capítulo 5, o verso de número 19. A palavra diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, olha, Deus estava em Cristo e Ele, por meio de Cristo, então, nos reconcilia com Ele mesmo. Assim declara a palavra do Senhor. Veja João capítulo 3, o verso de número 18. João capítulo 3, o verso de número 18, a palavra diz: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então quem crer em Cristo, esse não tem condenação sobre si, esse é liberto, ele é livre, não há mais acusação para aquele que está em Cristo Jesus, amém?
Veja ainda 1 Coríntios capítulo 1, o verso 30. Primeiros Coríntios 1:30, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Amém? E abra ainda em Hebreus capítulo 2, os versos 14 e 15. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos de Deus têm participação comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, amém? A saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, aleluia. Então olha, a palavra do Senhor está declarando para nós que por meio da sua morte, Cristo, Ele venceu, Ele nos livrou, Ele destruiu aquele que tinha o poder da morte, de forma que agora nós somos livres de toda a escravidão de morte, amém? Então a palavra do Senhor, ela nos mostra aqui o poder de Cristo sobre o pecado e o poder de Cristo também sobre o próprio diabo. Então, por causa do que Jesus fez na cruz, nós devemos entender que agora nós estamos mortos para o pecado. Diga, eu estou morto para o pecado. E comprometidos a viver para Jesus. Diga, eu vivo para Jesus. Nós precisamos entender algo aqui. A palavra de Deus, ela está nos afirmando que na cruz o nosso Senhor Jesus, Ele triunfou sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. E a palavra está então nos declarando que pela sua morte nós fomos feitos livres, amém? De forma que agora nós estamos mortos para o pecado, diga amém. O que significa estar morto para o pecado? Significa que o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Quantos conseguem entender isso? Diga amém. Se o pecado já não tem mais domínio sobre você, isso significa dizer que você não deve viver em pecado. A palavra, ela nos ensina que agora nós estamos comprometidos a viver para Cristo. Olha o que Paulo declarou, ele disse: eu fui crucificado com Cristo. Nós precisamos entender que quando o Senhor vai àquela cruz, e Ele toma o seu lugar e o meu lugar, então Ele morre a minha morte e a sua morte, Ele leva sobre si os meus pecados e os seus pecados, as minhas iniquidades e as suas iniquidades, nós morremos com Ele, nós fomos crucificados com Ele. E quando por meio da sua morte Ele destrói o poder do pecado e da morte, isso significa dizer que nós rompemos com toda a sorte de pecado e com a morte. Por isso nós podemos declarar como Paulo: agora já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode dizer amém? Pastor, o que é Cristo viver em mim? O apóstolo Paulo disse, continuando o texto: a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Nós precisamos entender, irmãos, que viver para Cristo não é uma sensação. Viver para Cristo não é um sentimento. Viver para Cristo, sabe, não é um mover. Mas de acordo com a sua palavra, viver para Cristo é agora que a vida que eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Então eu morri para o pecado, amém? Agora, se eu morri para o pecado, por que é que muitas vezes o pecado ainda fica me perturbando? Por que é que o pecado ainda fica batendo a minha porta? E deixa eu dizer para você, esse não é o maior problema da nossa vida.
O problema consiste quando, ao invés de nós lutarmos contra o pecado, nós nos entregamos a ele. Então alguém disse certa vez, olha aqui, a maior prova talvez de que alguém nasceu de novo é a sua luta contra o pecado. Porque antes nós simplesmente nos entregávamos ao pecado. E nós desfrutávamos do pecado, mas agora, como disse o Paulo, já não sou mais eu quem vive. Agora é Ele quem vive em mim. Então, a vida que agora eu vivo pela fé. Eu não vivo pelo que vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Eu vivo pela revelação da sua palavra. Então, olha, por meio da nossa identidade com Cristo, você se torna agora morto para o pecado, para o mundo, e agora você vive para Deus, amém? Agora que você morreu para o mundo, você não deseja mais as coisas do mundo. Agora você repulsa aquilo que é do mundo. Agora você vive de fato para a glória de Deus, você vive para o Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Os versos 11 a 14. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado. Considerem-se o quê? Mas vivos para Deus. Vivos para quem? Em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Você pode dizer amém? Fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmo a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Não terá o quê? Pois vocês não estão debaixo da lei, mas sim debaixo da graça. Amém? Olha o que Paulo está falando sobre o nosso relacionamento com o pecado. Paulo está deixando muito claro para nós quando ele escreve aos Romanos, quando ele diz assim, olha, não ofereçam os membros do vosso corpo ao pecado. Vocês já morreram para o pecado. Vocês já não vivem mais para o pecado, e o pecado já não tem mais domínio sobre a vida de vocês. Antes, ofereçam os seus corpos como instrumentos de justiça, ofereçam para Deus, amém? Então a palavra nos ensina que a cruz e a ressurreição de Cristo, ela nos dá poder, diga amém, sobre o pecado e sobre os demônios. A cruz e a ressurreição de Cristo nos dão poder sobre Satanás e sobre os demônios. Agora, infelizmente, algumas pessoas não acreditam que Satanás e seus demônios são reais. Muitas vezes, ele é tratado como uma figura imaginária, inventada, mas eles são reais. Então, olha, uma das táticas do inferno ou de Satanás é enganar as pessoas para que elas pensem que ele não é aquilo que ele é. Sim, é verdade que a palavra nos declara que nós temos poder sobre o diabo, poder sobre o pecado, poder sobre os demônios, amém? Mas nós não podemos de maneira alguma desconsiderar os seus ataques às nossas vidas, porque se nós dermos lugar, ele cumprirá o seu papel de trazer roubo, morte e destruição às nossas vidas. Então, o inimigo das nossas almas, ele é astuto. E como é que ele age então na sua astúcia? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: Satanás e os seus demônios são mestres do engano. Então entenda que por meio do engano, por meio da mentira, Satanás ele vai querer encontrar um lugar na nossa vida. E se ele encontrar esse lugar na nossa vida, ele levará vantagem sobre nós.
E levando vantagem sobre nós, ele cumprirá o seu intento de nos separar do Senhor, de nos tirar da sua presença e então de trazer morte sobre a nossa vida. Paulo disse assim, olha, escrevendo aos Coríntios, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, não ignoramos as suas intenções. Então nós precisamos considerar que nós estamos em uma constante guerra, que nós estamos numa constante batalha e que o inimigo das nossas almas, ele sim tem o seu poder. Deus deseja que nós possamos estar cientes dos métodos de Satanás, para que a gente não caia na sua armadilha. Amém? Então olha, o primeiro pecado, ele aconteceu quando Satanás ele tentou Adão e Eva. Você conhece essa história? A Bíblia diz que eles comeram do fruto proibido. E a Bíblia diz que Deus tinha deixado muito bem claro que eles não deveriam comê-lo. Agora pense comigo. O Senhor também tem deixado muito claro para as nossas vidas que nós não devemos tomar determinadas atitudes e muitas vezes nós as tomamos. Nós repetimos o pecado do Éden. Agora, por que é que isso acontece? Por que é que nós incorremos no mesmo erro? Vamos analisar o primeiro pecado. Abra sua Bíblia lá em Gênesis 3. E vamos observar como é que Satanás ele se levanta contra as nossas vidas hoje. Gênesis capítulo 3, dos versos 1 a 7. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem dele, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês conhecerão o bem e o mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele o comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quais as estratégias de Satanás para fazer Adão e Eva cair? Como é que Satanás ele continua se levantando para nos fazer cair? Vamos observar agora, lá em Mateus capítulo 4, a tentação do diabo a Jesus. E vamos ver como ela se assemelha com o que aconteceu em Gênesis 3 e a maneira como o diabo vem ao nosso encontro nos nossos dias. Mateus capítulo 4, verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e disse, se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus. O diabo levou Jesus ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor o seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isso o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Então olha,
Satanás, ele é astuto. Você precisa entender que o inimigo das nossas almas, ele é astuto. Ele virá até nós com a sua astúcia, e com a sua astúcia ele usará das suas estratégias. E eu quero compartilhar alguma delas. Primeiro, diga comigo, gerando dúvidas. Satanás, ele gerará dúvidas para nos fazer desacreditar do Senhor e da sua palavra. Perceba lá em Gênesis 3:1, olha como a serpente ou o diabo, ele se apresenta à mulher e ele diz assim: olha, foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto do jardim. Perceba, olha como ele se apresenta para Jesus, ele diz assim: olha, se tu és o Filho de Deus. Satanás, ele quer gerar dúvidas em nós quanto à palavra de Deus, ou seja, quanto à sua vontade. Ele vai querer gerar dúvidas quanto à nossa identidade como criaturas e filhos de Deus. É por isso que nós precisamos ser conhecedores da sua palavra. Então Satanás, ele vai querer gerar dúvida. Ele disse para a mulher: foi isso mesmo que Deus disse, não coma de nenhum fruto do jardim? Quando na verdade o Senhor havia dito: de todas as árvores do jardim vocês podem comer. A única árvore da qual vocês não devem comer é a árvore que está no meio do jardim. Satanás, ele vai querer gerar dúvidas para gerar confusão. Assim como Satanás, ele quis, desfigurar a identidade de Jesus. Se tu és Filho de Deus, ele vai querer fazer isso conosco. Então, o que é que a palavra de Deus diz ao seu respeito? A palavra de Deus, ela diz ao seu respeito que você pode vencer, dominar, prevalecer, triunfar sobre o pecado, sobre Satanás e os seus demônios, amém? Mas muitas vezes nós não acreditamos nisso, porque acaba que nós somos maculados pela dúvida que é gerada pelo diabo na nossa identidade. Você é filho de Deus, amém? A palavra de Deus, ela nos ensina isso. Então olha, Satanás, para gerar dúvida, ele vai querer distorcer as palavras. Deus não disse: não comam de nenhum fruto do jardim, como nós dissemos. Na tentação de Jesus, ele vai fazer algo semelhante, como nós também declaramos. E ao distorcer a palavra de Deus, Satanás também distorce a ideia sobre o caráter divino, a ideia sobre o caráter de Deus. Perceba, lá em Gênesis ele vai descrever Deus, o diabo descreve Deus como um ser restritivo e proibitivo, quando na verdade, na realidade, ele é um Deus de liberdade e de amor. Não é exatamente isso que ele continua fazendo até o dia de hoje? Muitos imaginam que entregar a vida para Cristo e se abster das práticas do mundo é como se você estivesse entrando para um lugar de escravidão, quando na verdade escravo é aquele que comete pecado e faz dele o seu senhor. E quando então nós rompemos com o pecado, nós somos verdadeiramente livres. Então o diabo, ele vai gerar, irmãos, ele vai gerar dúvidas, ele vai distorcer as palavras de Cristo, e assim ele quer alcançar a nossa vida. Satanás, ele também vai atuar negando as palavras de Deus e mentindo. Irmãos, olha, aquilo que Deus disse se cumprirá, amém? Então o Senhor disse assim: olha, vocês não devem comer da árvore do jardim, a árvore que está no meio do jardim. Por qual razão? Porque ele disse: certamente vocês vão morrer. E aí a serpente disse: certamente você não morrerá. Acontece assim, o diabo, ele vai nos conduzindo ao pecado. Cometemos o pecado,
e parece que nós não morremos, parece que nada aconteceu. Então nós tornamos a pecar outra vez. Então nós tornamos a pecar outra vez, porque parece que nada aconteceu. Até que chega um ponto, chega um estado, que nós já não temos forças, que nós já não podemos mais resistir, que o pecado se torna o nosso Senhor, e nós somos os seus servos. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela se cumpre. E o Senhor disse: a alma que pecar, essa morrerá. Então olha, o Senhor Deus, Ele ordenou ao homem, Ele disse: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque você morrerá. Então, as palavras de Jesus sobre Satanás. Veja, a Bíblia diz que ele foi homicida desde o princípio. Ele não se apegou à verdade, nele não há verdade alguma, é o que diz a palavra do Senhor. Quando ele mente, ele fala da sua própria língua, porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira. Irmãos, nós precisamos entender aquilo que o Senhor está declarando. A Bíblia está dizendo: olha, desde o princípio, Satanás é homicida. Na sua língua só a morte. Sabe, no caminho que ele nos propõe, só a morte, não há verdade nele, ele é mentiroso. Declara a palavra do Senhor, e quando ele mente, ele fala de si próprio. Satanás mente dizendo que não há morte aonde Deus diz que há. Então, nós precisamos compreender a verdade. E o diabo, ele vai querer confundir, negar a palavra de Deus. Quarto, gerando desconfiança de Deus. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, disse a serpente, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Perceba que Satanás apresenta Deus como alguém que está nos privando de algo bom, não compartilhando conosco algo que é bom para se usufruir. Quando na verdade, o que a palavra está dizendo para nós é que todas as vezes que nós geramos desconfiança acerca da palavra de Deus, a morte está sendo gerada na nossa vida. A palavra de Deus, ela precisa ser crida. A palavra de Deus, ela precisa ser praticada. A palavra de Deus, ela precisa ser vivida, irmãos. Nós não podemos nos dar ao luxo de desviar 1 centímetro, 1 milímetro que seja, daquilo que é a palavra de Deus. Todas as vezes que uma desconfiança ela for gerada em torno da palavra de Deus, esteja certo que isso procede do diabo. Nós devemos crer das coisas mínimas às mais complexas. Aquilo que a palavra de Deus é. Eu sempre lembro de uma ocasião no seminário, quando alguém dizia assim: é impossível, alguém disse assim, é impossível uma baleia engolir um homem, porque a sua garganta é pequenininha, só passa uma sardinha. E aí eu lembro de um colega que ele levantou e disse assim: olha, se a palavra me dissesse que o homem engoliu a baleia, eu cria. É assim que nós devemos crer na palavra. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, amém? Então, olha, nunca permita que o diabo possa gerar desconfiança na palavra de Deus no seu coração. Diga amém. Quinto, instigando a cobiça. Olha o que o diabo disse assim: olha, Deus sabe, no dia em que vocês comerem dele, os seus olhos se abrirão, vocês serão como Deus. O diabo começou a gerar cobiça no coração de Adão e também no coração de Eva. Aí a Bíblia diz assim: olha, quando a mulher viu que a árvore, ela parecia agradável ao paladar,
que ela era atraente aos olhos, desejável para dar discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Irmãos, como é que o diabo, ele procura atingir as nossas vidas hoje? Através da cobiça. Sabe, aquela coisa que, quando ela viu que parecia ser agradável ao paladar, quando ela viu assim, olha, é atraente, enche os olhos. E ali o diabo estava conduzindo a Eva e consequentemente a todos nós para o estado no qual nós nos encontramos hoje. Ela tomou do fruto, ela comeu e ela deu ao seu marido. Cuidado com a cobiça no seu coração. Cuidado com a cobiça no seu coração. Você nunca pode desejar aquilo que não te pertence. Você não pode permitir que o diabo ele fique, sabe, incitando isso no teu coração, em todas as áreas da sua vida, irmãos. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na igreja, seja no ministério, seja onde for, a cobiça não procede de Deus. Nunca queira tomar o lugar de alguém. Nunca queira assumir um lugar, sabe, que não é seu. Nunca. Então a Bíblia está dizendo que foi assim que Satanás ele começou, olha, a encontrar um lugar no coração de Eva. Sabe, de uma forma muito sutil, de uma forma muito sagaz, ele a conduz a olhar para a árvore e dizer, não é que a árvore é bela, e não é que o seu fruto é desejável, e se de fato eu comer, não é que os meus olhos se abrirão. Até hoje nós somos assim. Se você passar na rua e tiver uma placa dizendo não olhe para a direita, para onde é que você vai olhar? Não é assim que a gente faz? Então isso vai gerando uma cobiça no nosso coração. Satanás também agiu assim com Jesus. A Bíblia diz que ele levou Jesus a um monte muito alto, irmãos. A Bíblia diz que ele mostrou para Jesus todos os reinos do mundo, toda a sua glória, todo o resplendor, e disse, olha, eu te dou tudo isso. Eu te dou tudo isso se você prostrado me adorar. E a verdade é que por muito menos nós temos adorado ao diabo. Por muito menos nós temos nos prostrado diante dele. Sabe, mas o diabo continua agindo da mesma forma. Alguém disse por esses dias que Satanás ele mudou de estratégia. Quando agora ele quer derrubar alguém, ele não humilha mais, agora ele exalta. Ele eleva, ele coloca no lugar mais alto, porque a pessoa começa a encher-se de si mesma, a encher-se de glória, e grande é a sua queda. Tiago disse assim, olha, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, eu sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo seu mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Você pode dizer amém? Então entenda uma coisa, nós somos tentados, diz a palavra do Senhor, pelo nosso mau desejo. Nós somos arrastados e seduzidos pelo nosso mau desejo. O que é que a palavra está dizendo para nós? Olha, não é culpa do diabo, é o mau desejo do seu coração, é o mau desejo do meu coração, que nos seduz, que nos encanta. E o diabo? O diabo é diabo, irmão. O diabo ele vai cumprir o seu papel, ele vai tentar nos seduzir, mas a Bíblia está dizendo que a tentação se dá pelo mau desejo que está no nosso coração. Então nós devemos estar atentos
quanto à maneira como Satanás se levanta. Lá em Pedro, a Bíblia diz assim: olha, estejam alertas e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então olha, ele não descansa, o tempo todo ele se levanta, o tempo todo ele tenta nos encantar, o tempo todo ele tenta nos iludir. Nós não podemos ceder ao mau desejo do nosso coração. Antes nós devemos lutar contra o desejo do nosso mau coração. Você deve lutar contra a sua própria alma. João disse assim: olha, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois ele sabe que lhe resta pouco tempo. Tome muito cuidado, porque olha, o que a palavra de Deus está dizendo para nós é que o fim está próximo. Irmãos, logo a trombeta soará, irmãos. E a palavra então está dizendo: mas tomem cuidado, porque o diabo desceu, e ele está cheio de fúria. Ele sabe que ele tem pouco tempo, mas nesse pouco tempo que ele tem, ele vai querer destroçar com a vida da humanidade. Mas o que é que a palavra de Deus, ela diz ao nosso respeito? Ela diz que a vitória de Cristo é a nossa vitória, amém? Você é vitorioso sobre os poderes do pecado e também sobre os poderes demoníacos, amém? Olha o que a Bíblia diz: aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo, amém? Sabe, eu comecei a entender pela palavra de Deus que eu posso sim dominar sobre o pecado. Então o que é que isso significa? Eu posso de fato escolher não pecar. Paulo disse isso. Paulo disse: olha, não sou mais eu quem vivo, ele vive em mim. Seja qual for o pecado que possa muitas vezes estar assolando a sua vida, você pode fazer uma escolha se você estiver em Cristo. Você pode vencer, você pode dominar. Por quê? Porque maior é aquele que está em você, diga amém, do que aquele que está no mundo. Com a sua morte na cruz, Jesus desarmou a Satanás, diga amém, aleluia. Eis que a palavra de Deus está dizendo para nós, irmãos: com a sua morte na cruz, Jesus, ele desarmou Satanás. Sabe o que é você enfrentar um inimigo desarmado? Mas a própria palavra também vai dizer que nós fomos revestidos do Senhor e da sua armadura. Então nós estamos em Cristo, nós estamos no poder do Senhor, devidamente aparamentados, enfrentando o inimigo desarmado. Só que às vezes nós não entendemos isso, nós olhamos para Satanás como sendo aquele bicho horroroso que tem mais poder do que nós. Quando na verdade nós é que temos poder sobre ele. A Bíblia está dizendo para você: olha, você agora está livre, Satanás não tem mais poder sobre você, amém? Agora não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Você pode andar em vitória por causa daquilo que Cristo fez por você na cruz. Você pode sim andar em vitória. Não há pecado nesse mundo que você não possa vencer. Não há pecado nesse mundo que você não possa dominar. Veja Apocalipse 12. Dos versos 7 a 9. Olha o que diz a palavra, Apocalipse 12, de 7 a 9. Então, estourou uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, aleluia. E não havia mais lugar para eles no céu.
E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E a palavra ainda diz: então ouvi uma voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O sangue de Cristo, irmãos, derramado na cruz, nos oferece proteção. Nós somos guardados pelo sangue do Cordeiro, declara a palavra do Senhor. Então, olha, nós temos aqui lições preciosas que você precisa guardar no seu coração, para que você viva uma vida vitoriosa. Na cruz, Cristo venceu o pecado e Satanás. Diga amém. O que é que isso significa dizer? Que o inimigo das nossas almas, ele já foi vencido, amém? Na cruz, Cristo tomou sobre si os nossos pecados, e agora, de forma gratuita, ele nos oferece perdão. Você pode dizer amém? Então, entendamos, há um poder, por meio da cruz, sobre o pecado e também sobre o diabo. Você pode, em nome de Jesus, andar em vitória, amém? Fica de pé no nome de Jesus.